para que esse conflito acabe. Vamos ver. Substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. Hessel, o Trump pode dizer que não vai ficar entediado, mas eu queria que você, que vive nos Estados Unidos e analisa a política diretamente, qual o impacto de 5 semanas de conflito com um país que já demonstrou que está disposto a brigar? Rafa, a gente tem que entender que os Estados Unidos está com uma economia muito frágil, né? A gente tem um índice de inflação que não cai de maneira alguma, a gente tem uma baixa na contratação de nova mão de obra, a gente tem uma saída de imigrantes dos Estados Unidos que colaboram aí cerca de 3 trilhões de dólares para o país. Então a economia não está fácil aqui para o governo Trump. Até porque também existe um problema salarial nos Estados Unidos, onde a mão de obra nos Estados Unidos ela é uma das mais caras do mundo. Então, ou seja, para o Donald Trump trazer indústria, industrializar os Estados Unidos, para poder gerar riqueza, que é só assim que um país gera riqueza, ele não consegue porque ele tem esse grande dilema do custo de produção das coisas aqui nos Estados Unidos. Dito isso, a gente afirma que a economia americana é uma economia frágil e não tem previsão de melhora justamente por essas condições que os Estados Unidos têm na produção de fabricação dos seus produtos aqui nos Estados Unidos. Então, dito isso, é importante dizer que existe um idealismo americano, e aí eu não estou falando nem de Donald Trump, de expansionismo. Da mesma forma que as pessoas falam que a Rússia também tem, né, uma filosofia expansionista. A Rússia e os Estados Unidos, diferente de décadas atrás, que a gente falava de expansionismo, seria um expansionismo territorial. Mas hoje existe uma questão chamada expansionismo econômico. Então, o que os Estados Unidos têm que fazer? Uma expansão econômica. E como que ele vai fazer isso? Ele vai realmente cooptar os mercados que, para os Estados Unidos, é interessante, que tem valor agregado. Isso aconteceu na Venezuela, pudemos ver, já tem um certo domínio do petróleo na Venezuela. Israel não se fala, Israel não se produz muito, mas se produz tecnologia. E o Irã tem a questão realmente do controle dos portos ali no Golfo Pérsico. A gente tem a possibilidade de extração, como eu disse, de petróleo. Então, isso é interessante para Donald Trump. Quando ele fala de que essa guerra, ele está terminando a guerra, ele não começou a guerra, tem certa lógica, mas é importante, Rafa, a gente voltar um pouco na história, porque a gente está falando lá de 1953, da década de 50. O Irã tinha um governo, tinha uma liderança estabelecida, escolhida pelo povo, e vocês podem até buscar fotos no Google, você vai ver uma sociedade super avançada, moderna, que funcionava. Quando houve esse interesse, né, esse olhar dos Estados Unidos para cima economicamente do Irã, a própria CIA, existem documentos que já foram revelados, a própria CIA influenciou a mudança de governo dentro do Irã. E aí derrubou esse primeiro-ministro que ali estava como líder escolhido pelo povo. Começou exatamente ali. Só que o povo iraniano não gostou disso, realmente se rebelou, e aí isso vai acontecer, na verdade, a derrubada do Shah, que a gente chama, né, que é o Reza Pahlavi, ele foi derrubado em 1979. É exatamente aí, e foi o povo que derrubou. E é exatamente de 1979 que o secretário de guerra disse hoje pela manhã que desde 1979 o Irã começou a brigar com os Estados Unidos. Na verdade, não. O iraniano ele tirou
do poder aquele que era a mando dos Estados Unidos lá. É um pouco complexo, estou tentando explicar de maneira bastante simples, mas o que acontece? Quando ele fala assim, eu estou terminando a guerra, na verdade ele está assim, estou terminando, retomando o poder econômico sobre o Irã. Então, resumidamente é isso. E o filho desse Shah, que foi derrubado pelo povo iraniano, ele mora aqui nos Estados Unidos e está sendo patrocinado pelo governo americano. Isso não é público, você pode ver que o próprio Donald Trump e o próprio secretário de guerra, eles não falam em momento algum sobre o interesse de mudança de governo naquele local. Hessel, sua resposta me trouxe outra dúvida que eu acho que